Bom dia. Vamos continuar a leitura do nosso livrinho Maria Rosa Mística. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos no capítulo 6 e agora vamos ler a parte que fala de um pastor protestante em Monte Chiari. Na aparição de 22 de julho de 1973, afirmara a senhora: o milagre mais evidente será o regresso à verdadeira fé, ao verdadeiro amor para com Deus, ao qual se há de seguir a união dos filhos e a paz no mundo inteiro. Não é isso o cumprimento e, mais ainda, a clara explicação da promessa feita na cova da Íria pela Santíssima Virgem, que já em 1917 dissera: por fim, o meu coração imaculado triunfará e haverá paz? Um dia, chegou junto de Perina um senhor que trazia nas mãos a edição alemã do opúsculo Rosa Mística. Sabia alguma coisa de italiano. De qualquer modo, Perina entende o que ele deseja dizer e perguntar. Dá-lhe a entender que é um pastor protestante alemão. E, depois, vem a pergunta decisiva. Que diz a senhora acerca do problema da unidade da fé e da unidade das igrejas cristãs? Perina confessa candidamente. A princípio fiquei desconcertada com a pergunta, que não esperava. Mas depois comportei-me como frequentemente me sucede ao dirigirem-me uma pergunta imprevista, a qual tenho dificuldade em responder imediatamente. Elevo uma breve oração ao céu. Querida senhora, dai-me a resposta justa. Filo também nesta circunstância, e veio-me como um relâmpago a inspiração. Disse, pois, a esse pastor protestante: o senhor veio ter comigo através de um jardim e viu certamente a bela e cândida imagem de mármore que ali se encontra. No pedestal estão esculpidas as maravilhosas palavras ditas pela senhora em 13 de maio de 66, em Fontanelle. O meu amor abraça toda a humanidade. Isto quer dizer, o meu amor materno deseja abraçar toda a humanidade. Olhe, senhor pastor, que com isso a senhora diz bem claramente que não é só a mãe dos católicos, mas sim de toda a humanidade, de cada homem, porque feitos pelo amor maternal do Senhor Jesus, né? E, sobretudo, por havermos sido redimidos pela caridade e sangue de Cristo. Na cruz, o Redentor a deu por mãe a todos os homens, e ela deseja sê-lo. Infelizmente, os homens e também os cristãos estão agora divididos e em litígio. Qualquer mãe da terra sofre com isso. Tortura-se quando os filhos não estão de acordo ou se guerreiram. Uma boa mãe tem sempre desejo de unir no amor e na paz todos os que ama. Isto vale, sobretudo, para a Mãe Celeste. Ela não é de óbice à união dos cristãos, mas é antes um genuíno e válido auxílio. Se, em Monte Chiari, diz, tão simplesmente, o meu amor quer abraçar toda a humanidade, significa não se tratar de uma piedosa fórmula ou de um puro desejo. Atrás disso há muito mais. Ela intervirá com toda a sua força e poder junto do Senhor contra o ímpeto do inferno e de Satã, o mais encarniçado inimigo da paz e da harmonia. Aqui em Monte Chiari prometeu ela que a unificação dos cristãos na única fé e depois a paz no mundo inteiro realmente hão de vir. Mas antes é preciso intervenham não só palavras, mas oração e sacrifício. Esses dois meios alcançarão o milagre mais evidente, o regresso dos filhos à verdadeira fé. O pastor protestante ficou pensativo e, a seguir, disse-me: Perina, a senhora respondeu às minhas perguntas bastante melhor do que era de esperar, ou eu imaginava. A seu pedido, recitei com ele o Pai Nosso em latim e também a Ave Maria. Ficou-se ainda uns instantes em silenciosa oração na capela de Perina Gile.
E agora o último pedaço desse capítulo, sinais no céu durante uma peregrinação croata. A 14 de agosto de 1974, vigília da Assunção de Nossa Senhora. Chegava a Monte Chiari um automóvel da Iugoslávia com peregrinos croatas, guiados por um sacerdote. Rezaram durante largo tempo na capela de Perina Gili. Depois saudaram-na e querem ir-se embora. Algum tempo decorrido, escuta a vidente gritos em volta da sua casa. Olha através da porta e vê todos os peregrinos de joelho em terra. Nos rostos podiam ler-se sentimentos de espanto e angústia. Todos olhavam na direção da catedral. São 3 horas da tarde e os olhares de todos viram-se para o sol, que àquela hora estava muito alto, num céu limpidíssimo. Olha também Perina na direção do sol e vê que se assemelha a um disco de prata refulgente, que se pode fitar sem esforço algum. O disco gira loucamente e lança raios em todas as direções. Perto do sol está uma nuvenzinha branca, que reveste a forma de uma Cândida Senhora, com um manto bastante largo. Primeiro está parada junto do sol, mas depois voa através dele em direção ao céu, direita, direita, como nunca o fez uma nuvem. Pouco a pouco e com majestade, a nuvem sobe ainda mais através do sol para o alto, e mais tarde desfaz-se lentamente. No entanto, o sol, revestindo as cores do arco-íris, vai colorindo as imediações com belíssimos e variegados cambiantes de luz. Os croatas, a princípio, chegaram a supor que o sol, a bailar no céu, agitando-se para cima e para baixo, estaria para cair sobre a terra, avizinhando-se o fim do mundo. Espantados, caíram de joelhos e gritaram de medo e aflição. Mas quando viram a nuvem branca, com a forma e figura de uma senhora com manto, a qual lentamente atravessava o sol e subia para o alto, bem como o sol, que, num jogo de cores variegadas, despedia raios em todas as direções, compreenderam-lhes tocara presenciar um prodigioso sinal do sol, como se dera em Fátima. Nessa altura, esqueceram as angústias e todos rejubilaram de comoção e contentamento. Havia lágrimas nos olhos e transbordavam de gratidão. Tinham vindo de longe da Croácia, e a Santíssima Virgem quis, porventura, premiar os seus sacrifícios e amor filial, dando-lhes nova coragem e nova esperança, bem como aos fiéis que vivem para lá da cortina de ferro, ou na Europa Oriental, onde a Igreja, perseguida, sofre muito por causa da fidelidade e da constância na fé. E assim termina o capítulo 6 com uma frase de 13 de julho de 47, onde Nossa Senhora falou: "Sou a mãe de Jesus e de todos vós".